Fala pessoal, Daniel Scott aqui, direto do meu Airbnb em Roma, na Itália, por causa de você confundir com Roma na Geórgia. E depois dessa piada sem graça, eu quero falar sobre o Império Romano, mais especificamente como que o fim do Império Romano pode estar associado ao que está acontecendo no Brasil hoje e as implicações disso para o nosso futuro. Mas antes de mais nada, ao longo dos próximos dias eu vou estar fazendo uma série de vídeos de uma viagem que eu estou fazendo na Europa. Hoje eu estou em Roma, daqui a alguns dias eu estou indo para Bolonha, onde a gente vai ter a missão Hyper, e aí visitaremos diversas empresas como a fábrica da Lamborghini, da Ferrari, Tecnogym, que é uma das maiores empresas italianas, e muito mais. Então a ideia é aí trazer alguns insights que eu estou tendo, e eu acho que vai ser bastante interessante, então não deixe de acompanhar tudo. Hoje vamos falar sobre Império Romano, que é um assunto que eu estudo desde criança, sou fascinado pela história do Império Romano. E estando aqui de novo, essa é, sei lá, minha quinta, sexta vez na Itália também, quando a gente fala de Império Romano, tem muitas coisas fora da Itália, por exemplo, Turquia, muito rica em Império Romano. Até na Inglaterra você vai encontrar coisas do antigo Império Romano. E, gente, uma coisa que eu comecei a analisar nos últimos tempos é que a queda do Império Romano tem muito a ver com o que está acontecendo no Brasil hoje e em outros impérios. Por exemplo, a Revolução Francesa, aconteceu a mesma coisa que aconteceu na queda do Império Romano. Mas antes de explicar o que é isso, eu quero falar um pouco sobre a história para fazer uma rápida contextualização. O Império Romano durou aí diversos séculos, né? Eu sou uma pessoa de fazer anotação aqui, então fiz algumas anotações da linha de pensamento que eu quero adotar. E o Império Romano, ele teve várias implicações para a nossa vida atual, né? Desde a democracia, como a gente conhece, ou talvez deveria conhecer no Brasil, né? Se é que a gente pode se chamar de uma democracia, a justiça moderna, o alfabeto latino, né? A maioria dos países usa o alfabeto latino. 3 refeições por dia foi uma cultura implementada, né? Café da manhã, almoço, jantar, é uma cultura que vem do Império Romano. O sistema financeiro moderno, então os grandes bancos, os empréstimos e até as crises financeiras modernas, elas começaram no Império Romano. Só que um fato que muita gente ignora é que o Império Romano, embora fosse gigante e com bastante dinheiro, ele era pobre individualmente. Outros impérios como a China, a Índia, eram mais ricas que o Império Romano. Como assim? Quando a gente fala de pobreza, existem diversas formas, óbvio, de calcular isso, mas muita gente que com pouco conhecimento sobre economia considera PIB, né, a riqueza produzida pela nação, como melhor métrica de medir a riqueza da nação. Pega, por exemplo, um país como o Brasil e um país como o Canadá. O Brasil tem um PIB parecido com o do Canadá. Acho que, se não me engano, o PIB do Brasil é um pouco maior. Não tenho certeza, posso estar falando besteira, mas é bem parecido. Só que o Brasil tem, sei lá, 10 vezes mais população que o Canadá. Só para não correr o risco de estar falando besteira, acabei de fazer a pesquisa aqui. O Canadá tem 40 milhões de habitantes, um quinto do Brasil. E o PIB deles é de 1,9 trilhão, enquanto o do Brasil é de 1,7 trilhão. Que é parecido. E como que o Canadá, com um quinto do número de pessoas que o Brasil, produz tanto quanto as pessoas do Brasil? Esse que é o conceito de PIB per capita. O PIB per capita do Canadá é, portanto, um pouco mais de 5 vezes maior do que o do Brasil. Ou seja, as pessoas lá são 5 vezes mais ricas que o Brasil, embora o Brasil pareça um país rico, porque o nosso PIB é grande. Por que o nosso PIB é grande? Porque a gente tem muitas pessoas. E, obviamente, se você tem muitas pessoas, você vai ter muitas pessoas produzindo. Pode ser que elas produzam um pouco, mas você vai ter muitas pessoas produzindo pouco, que é um pouco também que acontece na China, que tem um PIB per capita baixo, mas é um país com um PIB alto. Então, a China parece um país que está se desenvolvendo, mas ainda é um país muito pobre individualmente, que era a questão do Império Romano. E o Império Romano, na época, era um império muito focado em taxação. O que sustentava o Império Romano era a taxação. E qual que era a estratégia na época de taxação? Era não cobrar taxas como é hoje. Por exemplo, você vai no supermercado, você compra uma água, você paga imposto em cima dessa água.
Só que na época do Império Romano você não tinha como controlar isso tão fácil. Então, os maiores impostos lá eram por riqueza. Se você tinha terrenos, se você tinha animais de criação, se você tinha escravos, e escravos eram considerados ativos na época, você pagava um imposto sobre isso. E era interessante porque a ideia do imposto na época é que imposto servia para o Estado te dar segurança. Os donos de terra pagavam felizes os impostos porque eles sabiam que eles poderiam contar com o Império Romano, ou com o exército do Império Romano, para proteger a terra deles. Então, eles não... Primeiro, isso era interessante porque eles não iam esconder a riqueza, embora fosse difícil você esconder a riqueza, né? Você não pensa, se você tinha 1000 galinhas, você não tinha como falar que tinha 10 galinhas, porque eles iam ver a sua produção. Mas não era interessante para os donos de terra esconder a riqueza e pagar menos impostos, porque eles poderiam pedir segurança em cima da riqueza deles. Então, se alguém atacasse a propriedade deles, ou se alguém atacasse a produção deles, eles poderiam falar: eu estou pagando imposto sobre isso, então o Estado tem que me dar segurança. E essa ideia de taxar a riqueza na época era interessante, porque você dependia da proteção estatal. Só que hoje, especialmente no Brasil, a gente tem visto o gasto de impostos com coisas que são absurdas para a população e você fica se questionando, será que faz sentido a gente pagar imposto para eles colocarem mulher seminua nas escolas dançando ou eles darem privilégios para certas classes? Tanto a base do Império Romano era a taxação. E com isso, como era um país muito pobre, eles sustentavam a famosa política pão e circo, que é você dar o mínimo de comida para a população e dar entretenimento, tanto que aqui em Roma a gente tem o famoso Coliseu, que não foi o primeiro Coliseu, não foi o último, mas certamente é o mais conhecido, é o maior. E era um suco de entretenimento aquilo, feito para a população não se revoltar. Se a população estivesse bem alimentada, se a população estivesse com entretenimento, eles não se revoltavam. E a gente vê isso hoje no Brasil, né? Com futebol, com apostas. Por que eles estão legalizando as apostas? Porque isso deixa a população feliz, né? E ao mesmo tempo eles também vão dando ali o Bolsa Família, não que eu seja contra renda básica universal, mas eles vão dando um dinheiro ali para a população ter o mínimo possível para se alimentar e gente com alimentação, gente com entretenimento não se revolta. Só que o Império Romano era tão pobre que se a gente for pegar em valores de hoje, o PIB do Império Romano, que englobava praticamente a Europa inteira, parte da África do Norte e ainda parte ali do Oriente Médio, era de 32 bilhões por ano. Isso é muito pouco. Se a gente for dividir por pessoa, né, e Roma foi a primeira cidade do mundo a bater 1 milhão de habitantes, se a gente for dividir por pessoas, isso dá 527 dólares por habitante de Roma, que equivalente a hoje seria algo entre, sei lá, Burundi e Afeganistão, que são alguns dos países mais pobres do mundo. Então, o Império Romano hoje seria um dos países mais pobres do mundo. Se a gente pegasse, fizesse um equivalente, óbvio que é muito difícil fazer essa comparação. E aí, como eu falei, China e Índia eram muito mais ricos. E a grande questão era que Roma era muito rural, assim como o Brasil é hoje, né? A gente é um país rural, tanto que várias coisas hoje remetem a algo rural, tipo Ministério da Fazenda, por que não o Ministério da Economia? Política de encilhamento, voto de cabresto, são coisas que remetem, né, a um país rural. E por que Roma era tão rural? Tem vários motivos para isso, mas tem alguns motivos que são bem interessantes. Por exemplo, a China, qual que é a base da alimentação chinesa? É arroz. Um fato curioso é que arroz é a planta que tem o maior número de calorias por quilo. Então, você precisa de menos pessoas produzindo, porque você precisa de menos quilos para alimentar mais pessoas. Até por isso que um dos principais motivos da China ser o país mais populoso hoje, e a Índia, né, é a alimentação com base no arroz, que eles produzem muitas calorias, e aqui na Europa não se conseguia produzir arroz. Tem a questão também, as terras na China, as terras na Índia são muito mais férteis, muito mais produtivas, você tem mais planícies, e esse é um grande problema do Brasil hoje também. As terras no Brasil são péssimas para produção.
O relevo no Brasil também é péssimo. Então, para você escoar a produção para exportar, né, você tem uma Serra do Mar ali que impede a logística, o transporte. É muito mais difícil você fazer ferrovias, rodovias passando por montanhas. Tudo isso impacta a economia. E o Império Romano, como ele tinha que se expandir, obviamente alimentar mais pessoas, e obviamente em terrenos menos férteis, em produções que geravam menos calorias, você precisava de mais pessoas produzindo. Mais pessoas produzindo faz com que você tenha uma perca da produtividade e aí, consequentemente, você tem pessoas mais pobres, porque você tem menos riqueza sendo distribuída entre essas pessoas. Então pensa no Império Romano como um território vasto, cheio de pessoas, só que pobre, assim como o Brasil hoje. E para a gente dar um fio aqui no nosso vídeo, resumindo a história, feita a contextualização, o que fez com que o Império Romano acabasse? Óbvio que a gente tem uma data do fim, você tem o último imperador do Império Romano, só que esse fim, a queda do Império Romano, foi se desenrolando ao longo de muitos anos. Sobretudo devido às invasões dos bárbaros, que são os alemães, né? Hoje, a invasão dos asiáticos, o Império Romano foi sendo invadido por vários cantos. E com as invasões, os imperadores tiveram que aumentar os impostos para aumentar a segurança, proteger, sobretudo, as elites. E esse aumento de impostos gerou muita insatisfação da população. Ao mesmo tempo, a população mais pobre foi abandonada. E aí, com as invasões, muitas pessoas foram saindo das regiões mais periféricas e indo para as grandes cidades, o que não só aumentou a violência nas grandes cidades, como ainda gerou esse êxodo, né? E fez com que tivesse muita gente sem teto, muita gente abandonada dentro das grandes cidades, que é algo um pouco similar, se a gente for fazer um paralelo, algo um pouco similar com o que está acontecendo no Brasil hoje. Você tem muita gente das periferias, oprimidas com a violência que está tendo, indo para cidades mais seguras. Eu moro em Curitiba, eu sou do Rio, mas eu tenho visto cada vez mais gente sair, tanto do Rio quanto de São Paulo, para Curitiba, que é uma cidade mais segura, e as pessoas falam isso, elas estão indo para lá por causa dessa questão de segurança. Só que, ao mesmo tempo, por ter mais gente vindo, isso desequilibra a cidade e faz com que você tenha aumentado a população de rua. Por exemplo, em Curitiba, quando eu cheguei há 6 anos atrás, eram 1.500 moradores de rua. Hoje tem 3 vezes mais. Foi o que aconteceu no Império Romano. Então, quando você começa a ter um poder público focando nos mais ricos, focando nos privilégios dos mais ricos e abandonando os mais pobres, você começa a ter uma série de desequilíbrios. Foi o que aconteceu, como eu falei, na Revolução Francesa. Quem já visitou o Palácio de Versalhes sabe quão luxuoso era aquilo e o quanto que a França, na época, vivendo uma das maiores crises de alimentação da história, eles aumentavam os impostos e davam os impostos para os mais ricos, não para os mais pobres. E o ponto, tanto no Império Romano, quanto na França, quanto em vários outros impérios ao longo da história, é exatamente esse. O que a gente está vendo aqui no Brasil, atualmente, é um pouco similar. A gente vê o governo aumentando os impostos, a gente vê o governo beneficiando os mais ricos. Então, a gente tem os amigos do governo que têm recebido empréstimos, têm recebido políticas a favor deles. Só que o problema atual é que o governo pensou em uma estratégia que outros não pensaram, que é dividir a população. Então, hoje, o que a gente tem visto de histórias sendo plantadas de ambos os lados, direita e esquerda, como se um fosse inimigo do outro e não os governantes inimigos da população, é a grande história. O governo tem que ter medo da população e não a população medo do governo. Só que eles estão conseguindo dividir a gente para que a gente não se importe com o real problema, que é esse aumento de impostos que tem afetado, sobretudo, os mais pobres, a violência nas grandes cidades que está aumentando. Tudo isso
Aconteceu no Império Romano, aconteceu em vários outros impérios ao longo da história e não acabou bem. Então, provavelmente vai não acabar bem também no Brasil. Só que a gente consegue analisar a história pensando numa retrospectiva durante muitos anos. E hoje a gente está vivendo isso. Talvez daqui a 50 anos a gente consiga entender o contexto de hoje, só que o que está acontecendo hoje pode acontecer por muitos e muitos anos ainda. A gente não sabe quando pode acontecer esse desgaste que está acontecendo hoje no Brasil, mas se as coisas estiverem como estão hoje, com menos democracia, com mais impostos, mais violência, não vai dar certo. Assim como não deu certo para o Império Romano. Então, esse era o primeiro insight que eu quero compartilhar aqui nessa série Eurotrip. Fique ligado para mais insights. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo. Deixe também ideias para os próximos vídeos. A gente se vê na próxima. E como sempre, muito obrigado por assistir.